Você acredita que a sua dignidade está nas mãos dos outros? O respeito que você tanto busca não se encontra nos aplausos ou na validação alheia. Ele é uma fortaleza que você constrói de dentro para fora. Se você ignorar essa verdade, pode passar a vida inteira construindo um castelo na areia, que será desfeito pelo primeiro vento de opinião. Quantas vezes você sacrificou a sua paz para agradar alguém? No trabalho, aceitando o que te sobrecarrega. Em casa, dizendo sim, quando sua alma grita não. Essa busca incessante por curtidas e aprovação te faz abrir mão de quem você é. Mas um homem que se conhece e age com virtude não teme o julgamento alheio. Sua firmeza, sua coerência, essa sim é a base do verdadeiro respeito. E o preço de não aplicar essa sabedoria é a perda da sua própria identidade. Você se torna um eco da voz de estranhos. Mas a resposta para essa prisão não é o que você espera. Se essa reflexão já está abrindo seus olhos, inscreva-se agora e caminhe comigo por esse caminho de força e serenidade. Então, sigamos para o que realmente importa. Pare por um momento e observa ao teu redor. Quantas pessoas moldam suas decisões, palavras e até a forma de se vestir para agradar os outros. É um espetáculo silencioso, mas constante. No trabalho, aceitam convites que não querem, participam de conversas que desprezam e sorriem para aqueles em quem não confiam. Tudo isso por uma moeda frágil, a aprovação momentânea. Tu também já fizeste isso. E no instante em que cedes, sentes que algo dentro de ti perde força. Nas redes sociais, a cena é ainda mais clara. Vejo homens e mulheres transformando suas vidas em vitrines cuidadosamente editadas, não para expressar quem realmente são, mas para receber um selo de aprovação digital. Uma curtida, um comentário, um número que sobe na tela, e o coração acelera, como se ali estivesse a medida do valor de uma vida. Mas assim como sobe, desce. E no silêncio da noite, o que fica é o eco da insegurança. Talvez o teu reflexo no espelho já tenha te perguntado quem tu és de fato sem o aplauso dos outros. Essa pergunta dói, porque revela a ferida que negas. Reconhecer que tuas escolhas estão presas na teia da opinião alheia é como admitir uma dependência. E a dependência é sempre uma prisão, ainda que suas grades sejam invisíveis. Num ambiente familiar, isso se manifesta de outra forma. Talvez tu cales uma verdade por medo de magoar. Ou aceites um comportamento injusto para manter a paz aparente. Mas paz aparente é apenas silêncio forçado. É um rio tranquilo na superfície, enquanto as correntes no fundo te arrastam para longe de ti mesmo. No trabalho, a busca pelo respeito se confunde com a necessidade de aceitação. Tu ficas além do horário, assumindo responsabilidades que não são tuas, apenas para ser visto como dedicado. Mas ao fazer isso, entregas teu tempo, tua energia e tua saúde mental a um altar que nunca se sacia. E no fim, descobres que a gratidão dos outros é tão instável quanto a direção do vento. Há também o desprezo silencioso, aquele que não se expressa em palavras, mas em olhares. Talvez tu já tenhas sentido isso. Alguém te escuta com um meio sorriso, como se tuas ideias não valessem. E nesse instante, tu sentes o impulso de te explicar, de provar teu valor. Mas o próprio ato de tentar convencer já denuncia a ferida. É preciso admitir, a necessidade de respeito é muitas vezes um disfarce para o medo da rejeição. O medo de não ser visto, de não ser lembrado, de não ter importância. É esse medo que te empurra a seguir a maré, mesmo quando tua bússola interna aponta para outra direção. E enquanto cedes, vais te afastando de quem realmente és. Reconhecer essa ferida não é sinal de fraqueza, é o primeiro passo para tratá-la.
É encarar que boa parte do teu sofrimento não vem do que te dizem ou fazem, mas do espaço que tu dás a isso dentro de ti. Enquanto acreditares que o respeito dos outros define o teu valor, viverás como um náufrago, sempre à deriva da opinião alheia. A dor de não ser respeitado tem um sabor amargo que não se esquece facilmente. É como uma ferida aberta que, por mais que tentes ignorar, arde toda vez que alguém te trata com indiferença ou te diminui diante de outros. No fundo, tu sabes que não deverias depender da validação externa, mas há algo na natureza humana que busca reconhecimento. É como se cada olhar de aprovação fosse uma confirmação de que estás no caminho certo. Porém, o perigo mora exatamente aí. Quando tua bússola moral se orienta pelo olhar dos outros, tu deixas de seguir o teu próprio norte e te tornas refém de expectativas alheias. E pouco a pouco, a tua essência vai se diluindo, até que tu mesmo já não consegues distinguir quem és do personagem que criaste para agradar. Essa busca por respeito também pode te levar a silenciar tua verdade. Talvez já tenhas vivido aquele momento em que, durante uma reunião, alguém apresenta uma ideia claramente equivocada, e tu sabes que poderias contribuir com uma visão melhor. Mas ao imaginar a possibilidade de ser ridicularizado ou de gerar um conflito, decides permanecer em silêncio. Essa omissão, ainda que momentânea, deixa uma marca interna. Tu sentes a frustração de ter calado e, ao mesmo tempo, a sensação de que cedeste à covardia. É nesse instante que a ferida se aprofunda, porque o respeito que buscas dos outros custa o respeito que deves a ti mesmo. Nas amizades, o padrão se repete de forma mais sutil. Talvez tenhas um amigo que constantemente faz piadas às tuas custas, disfarçando-as de brincadeiras. Por fora, tu ris para manter o clima leve, mas por dentro sentes o desconforto se acumular. Cada vez que isso acontece, tu confirmas, mesmo que involuntariamente, que esse tipo de tratamento é aceitável. E assim, a imagem que os outros têm de ti é moldada não pelo que tu dizes ser, mas pelo que tu permites que façam contigo. O problema é que, ao te calares, tu educas as pessoas a te tratarem com menos do que mereces. No convívio familiar, a armadilha é ainda mais perigosa, pois o afeto se mistura à obrigação. Talvez aceites críticas injustas de um parente porque acreditas que família é assim mesmo, ou que confrontar só traria mais problemas. Mas o respeito não conhece laços sanguíneos como desculpa para abusos. Se tu permites que te tratem com desdém dentro da tua própria casa, estarás ensinando a ti mesmo que não és digno de firmeza. E quando tu mesmo acreditas nisso, a batalha já está meio perdida. Muitos também confundem respeito com medo. Há quem se orgulhe de impor sua presença pela intimidação, pelo tom de voz elevado ou pela força física. Mas esse respeito é apenas temor disfarçado. Ele dura até que a pessoa encontre coragem suficiente para confrontar ou se afastar. O respeito verdadeiro é silencioso, nasce da coerência e cresce na constância. Não precisa de demonstrações grandiosas nem de ameaças veladas. Ele se sustenta sozinho, porque está enraizado na integridade. Quando tu vives preso ao desejo de ser respeitado, cada crítica se torna um ataque pessoal e cada elogio um alimento vital. É como estar acorrentado a um pêndulo emocional. Um dia estás nas alturas porque alguém te reconheceu, no outro estás no chão porque alguém te ignorou. Essa oscilação não só rouba a tua paz, como te deixa vulnerável a manipulações. Quem sabe que tu precisas desesperadamente de respeito pode usá-lo como moeda de troca, controlando tuas ações com doses medidas de aprovação. Há também aqueles momentos em que
Tu percebes que fizeste algo apenas para impressionar. Talvez tenhas aceitado um convite, comprado algo caro ou participado de um evento que nada tinha a ver contigo, só para ser visto como interessante ou bem-sucedido. No instante da ação, pode até ter havido uma satisfação passageira, mas depois vem a sensação de vazio. É como morder um fruto bonito por fora e descobrir que por dentro está podre. O respeito que vem desse tipo de esforço é sempre frágil, porque não é construído sobre quem tu és, mas sobre a imagem que vendes. Reconhecer a ferida significa encarar o desconforto de saber que tu, muitas vezes, foste o arquiteto da tua própria prisão. É admitir que tu abriste as portas para a influência da opinião alheia e, pior, que te acostumaste a viver assim. Mas também significa ver que, se essa dependência foi aprendida, pode ser desaprendida. Não é um processo rápido nem indolor, mas é o único que leva ao tipo de respeito que não pode ser tirado de ti. Aquele que vem de viver de acordo com os teus próprios princípios, sem precisar de plateia para validar cada passo. Muitas vezes, a busca pelo respeito se disfarça de ambição. Tu dizes a ti mesmo que queres crescer na carreira, ser reconhecido pela tua competência, conquistar uma posição de influência. E não há nada de errado com isso, até o momento em que percebes que o teu esforço já não é guiado pelo desejo de servir com excelência, mas pela necessidade de ser visto. A diferença é sutil, mas crucial. Quando trabalhas para cumprir o teu propósito, o respeito pode ser uma consequência. Quando trabalhas apenas para ser respeitado, ele se torna uma obsessão. E a obsessão invariavelmente te esgota, porque depende de fatores que nunca estarão totalmente sob teu controle. Há também o perigo de moldar tua personalidade de acordo com o ambiente, como um ator que troca de figurino a cada cena. No trabalho, tu és uma pessoa séria e contida. Entre amigos, exageras nas histórias para parecer mais interessante. Em família, assumas uma postura dócil para não gerar atritos. A habilidade de se adaptar é útil, mas quando tu perdes a coerência entre esses papéis, começas a viver como um camaleão que já não lembra mais a própria cor. E um homem que esquece quem é, não consegue inspirar respeito verdadeiro, apenas interpreta o papel de alguém respeitável. O peso dessa incoerência se torna mais evidente quando te encontras sozinho. É no silêncio da madrugada, quando não há olhos para te julgar, que as máscaras caem. Talvez já tenha sentido essa inquietação. A sensação de que, por mais que todos te aplaudam, tu não te reconheces no personagem que interpretas. É nesse momento que o respeito que recebes lá fora perde o valor, porque percebes que ele não é destinado a ti, mas à imagem que criaste. Outra armadilha sutil é o desejo de corrigir cada percepção equivocada que alguém possa ter de ti. Tu ouves uma crítica injusta e imediatamente sentes a necessidade de explicar, justificar, limpar a tua imagem. Mas muitas vezes, quanto mais tu tentas provar quem és, mais confirmas aos olhos do outro que há algo a provar. O estoico sabe que a verdade se mantém de pé por si mesma. Ela não precisa ser defendida a cada sopro de vento. A energia que gastas tentando controlar a opinião alheia é energia que te falta para viver com integridade. Em certos momentos, a falta de respeito vem de quem tu menos esperas. Aqueles que afirmam se importar contigo. Um amigo que te interrompe constantemente, um parceiro que desconsidera tuas opiniões, um colega que se apropria das tuas ideias. E por medo de estragar o relacionamento, tu engoles a indignação. Mas cada vez que o fazes, envias ao outro uma mensagem silenciosa.
Está tudo bem me tratar assim. E a cada repetição, essa mensagem se fortalece até se tornar uma regra tácita na relação. Esse padrão também pode nascer da infância, quando aprendeste que ser amado significava agradar. Talvez tu tenhas crescido evitando conflitos para não perder afeto, e agora, adulto, repitas esse comportamento para manter o respeito. Mas o que tu chamas de respeito pode ser, na verdade, medo de perder o pouco de aceitação que acreditas ter. Enquanto não questionares essa raiz, continuarás a trocar a tua dignidade por um tipo de paz que só existe na superfície. O respeito superficial é como uma sombra ao entardecer. Alonga-se e parece imponente por um momento, mas desaparece tão logo a luz muda. Basear tua identidade nele casa sobre terreno instável. Basta uma mudança nas circunstâncias e toda a estrutura desmorona. Essa fragilidade é o que mantém muitos em estado constante de ansiedade, sempre olhando por cima do ombro para verificar se ainda são respeitados pelo círculo que escolheram agradar. Reconhecer a ferida significa também aceitar que o respeito genuíno não pode ser mendigado nem comprado. Ele é conquistado de forma indireta, como um subproduto de viver com coerência. Mas enquanto a tua energia estiver concentrada em buscar sinais externos de validação, não sobrará espaço para desenvolver a virtude que, inevitavelmente, atrai o respeito. Este é o ponto onde precisas decidir se vais continuar refém das percepções alheias ou se vais construir algo que ninguém pode te tirar, o respeito por ti mesmo. O respeito verdadeiro começa a se perder no momento em que tu passas a medir teu valor com a régua dos outros. É como se carregasses um espelho quebrado, tentando ver nele a tua imagem, mas cada fragmento distorce o que és. Hoje alguém te elogia e te enche de confiança. Amanhã, uma crítica basta para te desmontar. Esse vai e vem não apenas desgasta tua mente, mas também te torna instável aos olhos de quem te observa. E a instabilidade não inspira respeito, inspira desconfiança. Pessoas que oscilam ao sabor da aprovação alheia dificilmente são vistas como firmes ou confiáveis. Muitos acreditam que conquistar o respeito depende de provar constantemente seu valor. Por isso, aceitam desafios que não querem, participam de conversas para as quais não têm interesse e se esforçam para parecerem sempre mais do que realmente são. Mas o excesso de esforço para impressionar denuncia, na verdade, insegurança. É como um ator que exagera na performance, porque teme não ser convincente. Quem realmente tem valor não precisa provar nada a cada instante. Suas ações cotidianas já são testemunhas suficientes. A ferida de não se sentir respeitado também se revela nos pequenos detalhes do dia. É a sensação de ser interrompido enquanto fala, de ver tuas ideias ignoradas até que outra pessoa as repita, de perceber olhares trocados que te diminuem. Essas pequenas agressões acumuladas ao longo do tempo corroem a tua confiança de forma silenciosa. E quando percebes, já estás falando menos, agindo menos, ocupando menos espaço, como se assim pudesse evitar novos golpes. Mas ao diminuir-te para evitar a dor, acabas confirmando a visão distorcida que os outros têm de ti. Há ainda aqueles que tentam comprar respeito com favores. Fazem mais do que o necessário, oferecem ajuda mesmo quando não podem, colocam os interesses dos outros sempre acima dos próprios. E por um tempo, parece que isso funciona. Todos gostam da pessoa prestativa. Mas na primeira vez que recusas um pedido, o encanto se quebra. Descobres então que não era respeito o que recebias, mas conveniência. E a conveniência desaparece quando deixas de servir aos interesses alheios.
Outra manifestação comum dessa ferida é o medo de se posicionar. Tu podes ter convicções firmes, mas se calas para evitar desagradar, estás entregando o controle da tua voz ao julgamento externo. É como se deixasses que os outros escrevessem o teu próprio discurso. E quando alguém percebe que tu não defendes o que acreditas, começa a te ver como alguém maleável, fácil de influenciar. Esse é o oposto do respeito. É um convite à manipulação. Não se pode ignorar o peso que o ambiente exerce. Cercar-se de pessoas que não respeitam seus próprios princípios torna mais difícil que tu respeites os teus. O convívio constante com a mediocridade normaliza comportamentos que antes te incomodavam. Com o tempo, deixas de perceber que estás cedendo pequenos pedaços de integridade para se encaixar. Mas cada concessão é um tijolo a menos na estrutura que sustenta o teu caráter. E existe ainda a autocobrança exagerada, que te leva a acreditar que precisa ser impecável para merecer respeito. Nesse esforço, tu te tornas intolerante aos próprios erros, vivendo sob um regime interno de críticas implacáveis. Isso cria uma tensão constante, pois qualquer falha, por menor que seja, parece confirmar a narrativa de que tu não és digno. Mas respeito verdadeiro não nasce da perfeição, e sim da coragem de agir de forma correta, mesmo quando é difícil, mesmo quando se erra e se levanta para tentar de novo. Por fim, reconhecer a ferida é aceitar que, enquanto tua paz depender do olhar dos outros, estarás sempre à mercê do acaso. Hoje te respeitam, amanhã te desprezam e a tua estabilidade emocional oscila junto. A liberdade começa quando entendes que o respeito externo é apenas um reflexo eventual do interno. E se o interno estiver intacto, mesmo que o mundo silencie seus aplausos, tu permaneces de pé com a mesma dignidade. O estoicismo ensina que grande parte da nossa dor nasce de uma confusão fundamental. Misturamos o que está sob nosso controle com o que está fora dele. O respeito dos outros, por mais desejável que pareça, está na esfera das coisas externas. Não importa o quanto tu te esforces, não tens poder absoluto sobre as percepções, crenças ou julgamentos alheios. Porém, ao agir como se tivesses, entras numa luta impossível de vencer. É como tentar controlar o vento com as mãos, cansativo, inútil e frustrante. Só quando aceitas que não controlas o olhar do outro é que te libertas para focar no que realmente depende de ti. Teu caráter, tuas escolhas, tua conduta. A raiz dessa necessidade de ser respeitado está muitas vezes no ego. O ego quer ser visto, reconhecido, celebrado. Ele se alimenta do aplauso e definha na indiferença. Mas o problema do ego é que ele é insaciável. Quanto mais recebe, mais exige. E essa fome constante te deixa vulnerável, pois basta que alguém retire o prato da aprovação para que te sintas em ruínas. O estoico, ao contrário, entende que a dignidade não precisa de plateia. O valor de um homem não aumenta quando é aplaudido, nem diminui quando é ignorado. Outro fator que alimenta a ferida é a expectativa. Quando ajudas alguém, esperas gratidão. Quando trabalhas duro, esperas reconhecimento. Quando ages com justiça, esperas respeito. Mas essas expectativas, por mais humanas que sejam, te colocam numa armadilha. Porque quando não são atendidas, transformam-se em frustração e ressentimento. Marco Aurélio advertia: se fazes o bem, não peças mais nada além de tê-lo feito. O mesmo vale para o respeito. Tua virtude é tua recompensa e nada além disso é garantido. O desejo de aprovação também é reforçado por comparações constantes. Tu olhas para os outros, colegas de trabalho, amigos, desconhecidos nas redes sociais,
e medes teu valor pela forma como eles parecem ser tratados. Se alguém recebe mais atenção ou é mais elogiado, teu instinto é pensar que estás fazendo algo errado. Essa comparação é como um veneno de dose lenta. Vai corroendo a tua autoconfiança até que tudo o que fazes passa pelo filtro de será que vão gostar de mim? E nesse ponto já não vives para ser quem és, mas para preencher expectativas invisíveis. Existe ainda a influência do medo. O medo de ser rejeitado é tão poderoso que muitas vezes nos leva a concordar com ideias nas quais não acreditamos, a permanecer em lugares onde não queremos estar, ou a tolerar comportamentos que nos ferem. Esse medo é uma prisão disfarçada de proteção. Ele te convence de que evitar o confronto preserva tua paz, quando, na verdade, está apenas garantindo que a tua dignidade se desgaste em silêncio. O estoico entende que a paz verdadeira não vem da ausência de conflitos, mas da clareza de que, mesmo diante deles, manteve-se fiel a si mesmo. Outra raiz dessa busca incessante é a memória de feridas antigas. Muitos carregam experiências de infância ou juventude em que foram humilhados, ignorados ou tratados como invisíveis. Essas marcas emocionais moldam o adulto, que passa a buscar no presente a reparação do passado. Mas, ao fazer isso, tu entregas teu presente a fantasmas que já não existem. O estoico não nega o passado, mas também não o deixa ditar as regras do presente. Ele reconhece as feridas, mas não permite que elas determinem seu valor hoje. O hábito de reagir imediatamente à crítica também está ligado à raiz do problema. Quando te apressas em responder ou justificar cada comentário negativo, revelas que teu centro de equilíbrio está fora de ti. Isso te coloca numa posição de constante defensiva, onde qualquer palavra mal colocada pode abalar tua postura. É como viver numa casa sem paredes. Qualquer vento entra e muda a temperatura. O estoico, ao contrário, constrói muros internos que não impedem o diálogo, mas filtram o que merece ou não ser levado a sério. Por fim, há a crença equivocada de que respeito é algo a ser exigido, quando na verdade ele é conquistado de forma indireta. Quanto mais tu te esforças para obtê-lo diretamente, pedindo, impondo ou cobrando, mais ele se afasta. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais força aplicas, mais ela escapa pelos dedos. O respeito verdadeiro surge quando vives de acordo com teus princípios, não para ser visto, mas porque é a única forma digna de viver. E, ironicamente, é isso que faz com que, sem que percebas, os outros passem a te respeitar. Outro elemento que mantém viva essa ferida é a ilusão de que todos pensam em ti mais do que realmente pensam. Passas horas relembrando uma situação em que alguém te olhou de forma estranha, imaginando que aquilo foi um julgamento sobre ti. Revives conversas, analisando cada palavra dita, tentando adivinhar o que o outro pensou. Mas, na realidade, a maioria das pessoas está mais ocupada consigo mesma do que com tua vida. Esse hábito de interpretar sinais imaginários te aprisiona em um ciclo de ansiedade e insegurança, onde a percepção dos outros se torna mais importante que a tua própria. Existe também o peso da cultura em que cresceste. Algumas sociedades colocam um valor extremo na aparência, no status e na opinião pública. Desde cedo, aprendemos que a imagem vale quase tanto quanto, ou até mais do que, o conteúdo. Assim, crescemos acreditando que precisamos ser vistos de determinada maneira para sermos respeitados. O estoico rompe com essa mentalidade ao entender que a imagem pode ser manipulada, mas o caráter não. E é no caráter, não na fachada, que o respeito real encontra raízes profundas.
A confusão entre respeito e popularidade é outro ponto que precisa ser. Popularidade é barulhenta, passageira e muitas vezes superficial. Pode-se ser popular por razões que nada têm a ver com virtude ou integridade. Já o respeito verdadeiro é silencioso, duradouro e sustentado por ações consistentes. Quando tu confundes os dois, corres o risco de buscar ser querido por todos, sacrificando valores no processo. Um homem que tenta agradar a todos acaba sendo respeitado por ninguém, pois deixa de ter uma posição clara. Muitas pessoas caem na armadilha de se cercar apenas de quem as elogia, evitando qualquer voz dissonante. Isso cria uma bolha confortável, mas enganosa, pois o respeito não é testado em terrenos suaves, e sim nos momentos em que alguém discorda de ti e ainda assim mantém consideração. O estoico sabe que críticas construtivas não são sinais de desrespeito, mas oportunidades de crescimento. A fragilidade está em interpretar qualquer discordância como ataque pessoal, porque isso revela que a base do teu valor ainda está fora de ti. Outra raiz profunda é o orgulho ferido. Quando te sentes desrespeitado, a reação imediata pode ser devolver na mesma moeda, erguer a voz, mostrar força. Mas no fundo, esse impulso é um reflexo do medo de parecer fraco. A filosofia estoica nos lembra que autocontrole é força e que reagir impulsivamente é, muitas vezes, sinal de escravidão emocional. Quando tu és senhor de ti mesmo, não precisas provar nada. Tua serenidade já é um testemunho suficiente. Não se pode ignorar a influência das redes sociais na intensificação dessa busca por respeito. Hoje, a validação é medida em curtidas, comentários e compartilhamentos. Uma foto que não recebe atenção suficiente pode gerar frustração desproporcional. Essa dinâmica condiciona o cérebro a buscar constantemente sinais externos de aprovação, enfraquecendo a capacidade de encontrar satisfação no próprio ato de viver com integridade. O estoico entende que métricas digitais nada dizem sobre o valor real de uma pessoa. Há também a dificuldade aceitar que nem todos irão te respeitar, por mais correto que sejas. Haverá sempre aqueles que, por inveja, preconceito ou simples ignorância, escolherão te diminuir. Tentar mudar isso é desperdiçar energia preciosa. A sabedoria está em aceitar que o desrespeito alheio, quando infundado, é um reflexo deles, não de ti. Quando entendes isso, tua necessidade de corrigir cada injustiça perde força e tua paz cresce. Por fim, compreender a raiz desse problema é perceber que, no fundo, não é o respeito dos outros que buscas, mas a sensação de segurança que acreditas que ele trará. No entanto, essa segurança é ilusória enquanto depender de fatores externos. O único respeito que realmente pode te oferecer estabilidade é aquele que constróis internamente, vivendo de acordo com valores que tu mesmo reconheces como inegociáveis. Quando essa base está firme, tudo o mais se torna secundário. Muitas vezes, a sede por respeito nasce de um mal-entendido sobre o próprio conceito de valor. Tu passas a acreditar que teu valor é algo que os outros te concedem, como um título honorário que pode ser dado ou retirado. Isso te coloca em posição de constante vigilância, sempre tentando manter o respeito que conquistaste. Mas, para o estoico, o valor não é concedido, é inerente. Ele vem da conduta virtuosa, que independe de testemunhas ou aplausos. Quando entendes isso profundamente, percebes que ninguém pode realmente tirar de ti o que nunca foi deles para dar. Outra raiz escondida é a necessidade de controle sobre como és percebido. Tu podes passar horas calculando palavras, ensaiando respostas, ajustando teu comportamento para se alinhar ao que achas que os outros esperam. Isso não é autenticidade,
é teatro, e viver no palco exige uma energia mental gigantesca, pois qualquer deslize pode revelar quem tu és de verdade, ou melhor, pode quebrar a ilusão que tu mesmo criaste. O estoico entende que é impossível controlar a percepção alheia e que esse esforço, além de inútil, é desgastante. Há também a falsa crença de que respeito significa ser admirado por todos. Essa busca universal é um terreno fértil para a frustração. Por mais íntegro que sejas, sempre haverá alguém que te interpretará mal, que distorcerá tuas ações, ou que simplesmente não gosta de ti por razões que nada têm a ver contigo. Esperar respeito absoluto é como esperar um mar sem ondas. Não importa o quanto aguardes, ele nunca virá. A serenidade vem ao aceitar que o respeito verdadeiro é seletivo. Floresce em mentes capazes de reconhecê-lo, e essas não são todas. O medo de perder o respeito conquistado também molda comportamentos autodestrutivos. Quando acreditas que tua imagem é mais importante que tua verdade, tu acabas escolhendo decisões mais seguras do ponto de vista social, mas que traem teus princípios. Talvez evites uma posição impopular, mesmo sabendo que ela é a correta. Ou fiques em silêncio diante de uma injustiça para não ser visto como problemático. Esses momentos corroem a integridade e, com o tempo, enfraquecem a base de qualquer respeito real. A insegurança pessoal é outro combustível para essa busca. Pessoas que não têm clareza sobre seus próprios valores tendem a depender da aprovação alheia para definir quem são. Sem um núcleo firme, tu te tornas como um barco à deriva, mudando de direção conforme o vento da opinião. O estoico, por outro lado, ancora sua identidade na virtude, que não muda com o clima social. Essa estabilidade é o que transmite autoridade silenciosa e inspira confiança duradoura. O hábito de se justificar em excesso também revela dependência da validação externa. Explicar-se uma vez pode ser um gesto de clareza. Insistir em se explicar repetidamente é sinal de medo. É como se tu precisasses convencer o outro a te respeitar, como se o valor das tuas ações só fosse real quando reconhecido por alguém. Para o estoico, uma vida vivida de acordo com a razão e a virtude é autossuficiente. Ela se sustenta mesmo diante de incompreensões e calúnias. Outro aspecto é a confusão entre respeito e obediência. Há líderes que acreditam ser respeitados apenas porque são obedecidos, quando, na verdade, são temidos. O temor pode produzir conformidade, mas nunca lealdade genuína. O respeito verdadeiro não é forçado. Ele é dado livremente por aqueles que reconhecem firmeza e justiça nas tuas ações. E isso só pode ser conquistado quando tu ages de forma consistente, não para agradar, mas para ser justo. Por fim, compreender a raiz da busca é enxergar que ela está ligada a um desejo profundo de segurança emocional. Tu acreditas que, se fores respeitado, estarás protegido de críticas, humilhações e rejeições. Mas o mundo não oferece garantias desse tipo. A verdadeira segurança está em saber que, independentemente do que digam ou façam, tu permaneces fiel aos teus princípios. Esse é o tipo de força que ninguém pode tirar e que torna irrelevante a necessidade de provar teu valor a cada momento. Uma das causas mais silenciosas da obsessão por respeito é a dificuldade em lidar com o silêncio dos outros. Quando alguém não responde a uma mensagem, não comenta teu trabalho ou simplesmente não reconhece tua presença, tu interpretas isso como um sinal de desvalorização. Essa leitura imediata nasce da insegurança, não da realidade. Nem sempre o silêncio é desrespeito, muitas vezes é apenas distração, falta de tempo ou prioridades diferentes. O problema é que,
Ao interpretar o silêncio como afronta, tu te colocas num estado defensivo constante, gastando energia em batalhas que só existem na tua mente. Outro ponto é que o desejo de ser respeitado frequentemente é reforçado por recompensas momentâneas. Quando ages para agradar e recebes aprovação, teu cérebro associa aquela ação ao sucesso. Assim, sem perceber, tu vais condicionando teu comportamento a buscar aplausos, como um ator que só sente que vale algo quando está sob os holofotes. Essa dependência se torna um vício emocional. Cada vez que o aplauso falta, tu sentes abstinência. O estoico, porém, não atua para a plateia. Ele atua para a sua própria consciência, que é o único juiz que o acompanha todos os dias. Existe também a tendência de medir teu valor pelo tratamento que recebes, quando, na verdade, o tratamento dos outros reflete muito mais sobre eles do que sobre ti. Se uma pessoa te trata com grosseria, isso pode falar sobre o caráter dela, sobre o momento de vida dela, sobre suas próprias dores, e pouco ou nada sobre o teu valor. Entender isso é libertador, porque te impede de entrar no jogo de tentar provar que mereces respeito. Tu já és digno dele pelo simples fato de agir com integridade. E isso não está em debate. A raiz da ferida também se aprofunda quando tu permites que o desrespeito repetido se torne normal. Cada vez que deixas passar uma atitude ofensiva, sem estabelecer limites, tu envias uma mensagem silenciosa de que aquilo é aceitável. E, com o tempo, essa permissividade corrói a tua própria percepção de valor. É como se tu dissesses a ti mesmo: não mereço melhor do que isso. O estoico reconhece que estabelecer limites não é agressão, é proteção daquilo que ele sabe que vale. O desejo de respeito, quando mal compreendido, também pode te levar a imitar comportamentos que não são teus. Tu vês alguém admirado pela firmeza e tenta replicar suas posturas, sua forma de falar, suas decisões, mas o respeito verdadeiro não nasce da cópia, nasce da autenticidade. Quando imitas, corres o risco de parecer artificial, e isso afasta mais do que aproxima. O estoico sabe que a força está em viver alinhado com o que é verdadeiro para si, mesmo que isso signifique destoar da maioria. Um fator psicológico importante é que muitas vezes a busca pelo respeito é, na verdade, uma fuga do medo de ser insignificante. Tu queres deixar uma marca, queres ser lembrado, queres que falem de ti com admiração. Mas o medo da insignificância é ilusório, porque a vida de todos nós, em escala cósmica, é breve e pequena. O estoico aceita essa realidade e, em vez de tentar lutar contra ela, buscando respeito eterno, dedica-se a viver cada dia com virtude. E isso, por si só, já é suficiente. A influência do passado também não pode ser ignorada. Se cresceste em um ambiente onde teu valor era constantemente questionado ou comparado, é natural que na vida adulta tu busques incessantemente sinais de que és suficiente. Mas o problema é que quando essa busca é motivada por feridas antigas, nunca parece se satisfazer. O estoico reconhece a dor do passado, mas não permite que ela dite seu presente. Ele escolhe reconstruir a própria imagem com base em suas ações de hoje, não nas cicatrizes de ontem. Por fim, compreender a raiz da necessidade de respeito é entender que ela só pode ser dissolvida quando tu aceitas que o respeito mais importante é aquele que sentes por ti mesmo. Quando tua vida é vivida de acordo com princípios sólidos, quando tu podes encarar teu próprio reflexo sem vergonha, qualquer respeito externo se torna um bônus, agradável, mas não necessário. É nesse ponto que a ferida começa a cicatrizar, porque já não és mais escravo do olhar alheio.
Se queres de fato libertar-te da prisão da validação externa, precisas começar pelo exercício mais fundamental do estoicismo: separar com clareza o que está sob teu controle do que não está. O respeito dos outros está fora do teu alcance direto. Tu não podes controlar pensamentos, sentimentos ou julgamentos alheios, mas podes controlar a tua conduta, tuas palavras, tuas decisões e a forma como escolhes reagir. A cada dia, lembra-te dessa divisão. Quando sentires a tentação de agir para impressionar, pergunta a ti mesmo se estás fazendo isso porque é correto ou apenas para colher aplausos. Essa simples pausa já começa a mudar teu padrão mental. Outro exercício prático é cultivar a indiferença calculada. Isso não significa ignorar tudo ou viver isolado, mas aprender a filtrar o que merece tua atenção emocional. Uma crítica injusta de alguém que mal te conhece não pode ter o mesmo peso que um conselho de uma pessoa que te ama e te respeita. Imagina que tens uma balança interna. Cada opinião que chega precisa passar pelo crivo de: essa pessoa vive a minha vida? Conhece meus valores? Contribui para meu crescimento? Se a resposta for não, então não merece espaço na tua mente. Também é essencial praticar o alinhamento entre palavra e ação. Um homem que diz algo e cumpre é raro e por isso é naturalmente respeitado. Começa com pequenos compromissos. Se disseres que vais ligar, liga. Se prometeres entregar algo, entrega no prazo. Se assumires um dever, cumpre-o até o fim. A coerência é um músculo que se fortalece com repetição. E quanto mais consistente fores, mais teu respeito próprio cresce, tornando-te imune à necessidade desesperada de respeito externo. Controlar a raiva é outro pilar central. Diante de uma provocação, respira antes de reagir. Conta mentalmente até 10. Observa o impulso de responder e deixa que ele passe. Responder com serenidade diante de um ataque é uma demonstração silenciosa de poder. As pessoas podem até não elogiar tua calma naquele momento, mas a lembrarão muito mais do que se tivesses explodido. A ira pode até intimidar por instantes, mas a calma firme constrói autoridade duradoura. Aprender a dizer não com dignidade é igualmente transformador. Muitos perdem o respeito por si mesmos porque aceitam tudo, acreditando que assim conquistarão a simpatia alheia. Mas na prática, isso comunica que teus limites são frágeis. O não estoico não é ríspido, mas firme. Ele não precisa de longas justificativas. Basta ser dito com clareza e respeito. E quanto mais tu exercitas essa habilidade, mais percebes que o mundo não desmorona quando tu te colocas em primeiro lugar. Outro hábito prático é reduzir a necessidade de se explicar em excesso. Quando tomas uma decisão alinhada aos teus valores, não há obrigação de convencer todos ao teu redor. Explica uma vez, se necessário, e segue em frente. Esse comportamento mostra segurança e foco, além de economizar energia emocional. É um lembrete diário de que tua vida é guiada pelo que é certo, não pelo que é popular. Treinar a escuta ativa também é uma forma poderosa de conquistar respeito sem persegui-lo. O estoico entende que ouvir com atenção e responder com ponderação cria conexões mais profundas. Ao ouvir sem interromper, tu mostras controle, paciência e interesse genuíno. Isso constrói pontes e, com o tempo, cria um respeito natural, não imposto. Por fim, começa a registrar diariamente teus atos de integridade, por menores que sejam. Anota momentos em que escolheste a honestidade, mesmo sendo mais difícil, em que mantiveste a calma diante de um desafio ou em que respeitaste teus próprios limites. Esse registro é como um inventário da tua dignidade,
Um lembrete concreto de que já tens dentro de ti a base sólida para não depender do olhar alheio. Ao revisitar essas anotações, verás que o respeito verdadeiro nunca esteve lá fora. Sempre esteve no modo como escolhes viver. Outra prática estoica que transforma a relação com o respeito é cultivar a presença silenciosa. Em vez de falar para ser notado, fala apenas quando tiver algo relevante a acrescentar. Observa mais, reage menos. Pessoas que se apressam a opinar sobre tudo geralmente soam inseguras. Já aquelas que escolhem suas palavras com cuidado transmitem uma força tranquila. Isso não significa omitir-se, mas sim evitar o desperdício de energia em disputas inúteis ou em conversas que não edificam. O respeito nasce, muitas vezes, da percepção de que tua voz é rara e valiosa. Também é útil estabelecer uma rotina matinal de preparação mental. Antes de entrar no dia, dedica alguns minutos para refletir sobre o que realmente importa e sobre os tipos de situações em que poderá ser testado. Imagina que irás enfrentar críticas, atrasos, provocações e decide de antemão como reagirás. Essa antecipação é uma armadura invisível. Quando o momento chega, tu já estás pronto. Marco Aurélio fazia isso ao escrever suas meditações, lembrando-se diariamente de que encontraria pessoas ingratas e injustas e que ainda assim deveria agir com retidão. Um exercício prático é o de inverter o foco. Em vez de pensar, como posso fazer para que me respeitem? Pensa, como posso agir para respeitar a mim mesmo? Essa simples mudança de pergunta muda a energia das tuas ações. Quando o objetivo é respeitar teus próprios princípios, a opinião externa perde prioridade. Tu passas a agir com mais liberdade, porque o critério de aprovação está dentro, não fora. Outro hábito essencial é a revisão noturna. Ao final do dia, pergunta a ti mesmo: em quais momentos mantive minha integridade hoje? E em quais momentos a sacrifiquei em troca de aprovação? Esse balanço sincero não é para te culpar, mas para ajustar o rumo. O progresso estoico não acontece por acaso, mas por observação e correção constantes. A cada noite, limpas o terreno para plantar atitudes melhores no dia seguinte. A prática da moderação também fortalece o respeito próprio. Evita exageros, seja no falar, no agir ou no reagir. Pessoas equilibradas transmitem segurança. Isso não quer dizer ser frio ou distante, mas evitar que emoções momentâneas ditem tuas ações. Quando percebes que estás prestes a exagerar, respira e retoma o controle. Essa pausa, por si só, é um sinal de autocontrole. E o autocontrole é uma das virtudes mais admiradas. Sabe nomeá-la. Mesmo um método poderoso é o de assumir responsabilidades sem esperar crédito. Se algo precisa ser feito e tu podes fazê-lo, faz. Não precisa anunciar, nem cobrar reconhecimento. Com o tempo, as pessoas percebem quem é confiável, mesmo que não digam nada. E essa confiabilidade silenciosa constrói uma reputação sólida, que sobrevive a modas e opiniões passageiras. O respeito conquistado dessa forma é discreto, mas duradouro. Também vale praticar o desapego estratégico. Aprende a deixar que alguns ataques ou desrespeitos passem sem resposta. Nem toda batalha merece tua energia. Às vezes, a maior demonstração de força é o desprezo pelo conflito pequeno. Essa postura não é fraqueza, é inteligência. Quem se apressa a responder a tudo acaba se desgastando e se colocando no mesmo nível de quem provoca. O estoico escolhe suas guerras com sabedoria. Por último, reforça diariamente a visão de longo prazo. Pergunta a ti mesmo: essa situação que me incomoda agora terá importância daqui a 1 ano, 10 anos? Muitas vezes perceber a pequenez de um episódio ajuda a reagir com calma.
O respeito verdadeiro é fruto de anos de consistência e não de vitórias imediatas em debates ou discussões. Ao manter a perspectiva ampla, tu preservas tua energia para o que realmente constrói teu legado. Outra ferramenta poderosa é o exercício da perspectiva inversa. Sempre que sentires que alguém te desrespeitou, tenta imaginar a cena pela ótica dessa pessoa. Pergunta-te: o que pode estar acontecendo na vida dela para agir assim? Muitas vezes, o comportamento rude é reflexo de frustrações, medos ou ignorância alheia, e não de um defeito teu. Esse distanciamento emocional impede que reações impulsivas tomem conta e preserva teu equilíbrio. Responder com compreensão em vez de raiva é uma habilidade que eleva imediatamente tua postura aos olhos de quem observa. Cultivar a clareza de propósito também é essencial. Quando sabes exatamente o que queres da vida, fica mais fácil ignorar comentários ou atitudes que não acrescentam nada à tua jornada. Quem não tem um propósito definido se distrai com qualquer crítica ou elogio, como uma folha ao vento. Mas quem vive guiado por um objetivo maior, mantém o rumo, mesmo em meio ao barulho das opiniões. E é justamente essa consistência que, a longo prazo, faz os outros respeitarem tua trajetória. A prática da autoafirmação silenciosa também fortalece o respeito próprio. Trata-se de, em momentos de dúvida, lembrar mentalmente de situações em que agiste com coragem, integridade ou disciplina. Essas lembranças funcionam como âncoras emocionais que te impedem de ceder ao impulso de agradar. Quando recordas que já foste capaz de manter tua palavra e teus valores em situações difíceis, fica mais fácil repetir esse padrão hoje. Outro exercício prático é estabelecer padrões mínimos para ti mesmo e cumpri-los independentemente de quem está olhando. Pode ser acordar no horário, manter o espaço de trabalho organizado, entregar tarefas antes do prazo. Esses hábitos, embora simples, constroem um senso de disciplina que não depende de reconhecimento externo. Tu sabes que cumpre o que te propuseste, e isso por si só já te coloca em um patamar interno de respeito que nenhum comentário alheio pode abalar. Também é importante reconhecer vitórias internas. Celebrar apenas conquistas visíveis é limitar teu crescimento. Aprende a valorizar os momentos em que controlaste um impulso, em que foste paciente diante da provocação, ou em que escolheste a honestidade mesmo com prejuízo imediato. Essas pequenas vitórias fortalecem tua autoestima e tornam o respeito externo irrelevante. Treinar a constância é outro pilar da cura estoica. Respeito se constrói na repetição diária, não em atos isolados de grandeza. Muitas pessoas impressionam momentaneamente, mas poucas mantêm uma conduta firme ao longo dos anos. Se queres ser realmente respeitado, compromete-te com o que é correto todos os dias, não apenas quando é conveniente. A gestão da tua presença digital também é fundamental. No mundo atual, tu és observado tanto no espaço físico quanto no virtual. Publicações impulsivas, respostas agressivas ou exposição excessiva podem minar a imagem de firmeza e autocontrole que estás construindo. Usa as redes sociais como uma extensão consciente da tua postura, lembrando que coerência é o que sustenta a credibilidade. Por fim, integra todas essas práticas num único princípio: viver alinhado aos teus valores, sem depender da plateia. Quando tua vida se torna coerente do amanhecer ao anoitecer, quando teus gestos privados são tão íntegros quanto tuas ações públicas, o respeito deixa de ser algo a perseguir e passa a ser um reflexo inevitável. A partir desse ponto, qualquer reconhecimento externo será apenas um eco de algo que já floresceu dentro de ti.
A verdadeira mudança começa quando percebes que já não precisas vigiar o olhar alheio para sentir que estás no caminho certo. Tu te moves com mais leveza, porque tuas decisões não são mais ditadas pelo medo de desagradar. Começas a notar que o silêncio dos outros já não te incomoda tanto e que críticas injustas passam por ti como vento por uma pedra firme. Essa tranquilidade não é indiferença fria, mas a serenidade de quem sabe que vive alinhado ao próprio código moral. E, curiosamente, é nesse momento que percebes algo quase paradoxal. Quando deixas de buscar respeito, ele começa a aparecer naturalmente. As relações também mudam. Pessoas que antes testavam teus limites agora te tratam com mais cuidado, não porque tu as ameaçaste, mas porque tua postura deixou claro o que aceitas e o que não aceitas. Há um tipo de firmeza silenciosa que dispensa explicações, e ela nasce da constância. Não precisas mais de discursos longos para justificar tuas escolhas. Teus hábitos falam por ti. E esse tipo de comunicação, a comunicação da coerência, é impossível de falsificar. No trabalho percebes que a energia antes gasta para impressionar agora é usada para entregar resultados de verdade. Tu não precisas mais aceitar cada pedido para ser visto como dedicado. Tu escolhes as tarefas que realmente fazem sentido e as executas com excelência. A consequência é que tu te tornas mais produtivo, menos ansioso e, ironicamente, mais respeitado. O respeito que nasce do valor entregue é mais sólido do que aquele que depende de aparências. A transformação também se revela na forma como lidas com conflitos. Antes, talvez reagisses na mesma moeda, alimentando discussões inúteis para provar que tinhas razão. Agora, passas a escolher as batalhas com cuidado, respondendo com calma ou, às vezes, nem respondendo. Essa economia de energia mental não apenas preserva a tua paz, mas também aumenta a percepção de maturidade que os outros têm de ti. No campo pessoal, tua autoestima cresce de forma silenciosa. Não precisas mais de aplausos para sentir orgulho de ti mesmo. Pequenos gestos diários, como manter uma promessa feita a ti, mesmo ou agir com honestidade em situações fáceis de manipular, passam a ser fontes genuínas de satisfação. Esse respeito interno é como um reservatório que te sustenta, mesmo quando o mundo à tua volta parece indiferente. O mais impressionante é que a mudança não depende de circunstâncias externas. Tu podes estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e ainda assim manter a mesma postura. Isso te torna resiliente, porque teu equilíbrio não está preso a variáveis que mudam. É como ter uma âncora interna que te mantém firme, mesmo quando as ondas são fortes. E essa estabilidade é magnética. As pessoas confiam em quem permanece constante sob pressão. Outro efeito é a liberdade de expressão verdadeira. Como já não dependes da aceitação alheia, podes falar e agir com mais autenticidade. Isso não significa ser ofensivo ou descuidado, mas ter coragem de expor opiniões e limites sem medo de rejeição. Essa autenticidade atrai aqueles que também valorizam a verdade e afasta os que só respeitam máscaras. E isso é uma triagem natural poderosa para teus relacionamentos. Por fim, percebes que o respeito verdadeiro não é um troféu que alguém te entrega, mas um estado contínuo de coerência com teus princípios. Não há linha de chegada, apenas o compromisso diário de ser quem tu dizes ser. E ao viver assim, tu inspiras, ensinas e, acima de tudo, mantens intacta a tua dignidade, que é, no fim, a única forma de respeito que realmente importa. Quando chegas a esse ponto, descobres que a busca pelo respeito se transforma em algo muito mais profundo.
uma busca por virtude. Tu deixas de perguntar: o que vão pensar de mim? E passas a perguntar: o que é certo fazer agora? Essa mudança de pergunta muda toda a forma como te moves no mundo. Cada ação passa a ser guiada por princípios, não por conveniência. E no fim, percebes que é exatamente isso que inspira o verdadeiro respeito. Aquele que não precisa ser pedido, porque é naturalmente concedido a quem vive com retidão. Essa nova postura também traz paz para a tua mente. Já não perdes horas ruminando sobre críticas ou silêncio alheio. O tempo antes gasto em preocupações se transforma em espaço para reflexão, estudo, crescimento. Tu ganhas clareza sobre tuas prioridades e percebes que muito do que antes te tirava o sono era apenas ruído. Essa economia de energia emocional se converte em presença real. Tu vives mais o momento, porque já não estás constantemente calculando tua imagem. A transformação, no entanto, não significa que todos passarão a te respeitar. Sempre haverá quem tente testar teus limites ou quem interprete tua firmeza como arrogância. A diferença é que, agora, isso já não te abala. Tu entendes que a visão do outro é responsabilidade dele, não tua. E, por manteres a calma mesmo nessas situações, tu te tornas um exemplo vivo de autocontrole. Algo raro e admirado, mesmo que não seja abertamente declarado. Assim, o ciclo se fecha. Ao parar de buscar respeito, tu encontras algo muito maior: liberdade. Liberdade para viver de acordo com teus valores, para falar com honestidade, para agir com firmeza, para silenciar quando necessário. E essa liberdade é o solo onde floresce o respeito genuíno, não o respeito frágil, que depende da aprovação momentânea, mas o respeito sólido, que sobrevive ao tempo e à ausência de plateia. É aí que percebes que toda a jornada valeu a pena, porque no final, tu não apenas conquistaste o respeito dos outros, tu conquistaste, de uma vez por todas, o respeito por ti mesmo. Talvez agora tu percebas que o respeito que realmente importa não se pede, não se negocia e não se compra. Ele é construído, dia após dia, no silêncio das tuas escolhas e na firmeza dos teus princípios. Quando essa verdade se torna clara, o peso da opinião alheia começa a perder força e tu passas a caminhar com mais leveza. Me conta nos comentários se já viveste momentos em que precisaste escolher entre agradar e ser fiel a ti mesmo. Quero ouvir tua história. Talvez ela seja a luz que outra pessoa, agora mesmo, esteja precisando encontrar. Se essa reflexão falou contigo, compartilha com alguém que ainda vive preso à busca incessante por aprovação. Pode ser o impulso que faltava para que essa pessoa recupere o próprio valor. E, se quiser continuar essa jornada de força e serenidade comigo, inscreve-te e vamos seguir lado a lado, porque no fim, respeitar a si mesmo é a decisão mais libertadora que existe. E essa escolha está nas tuas mãos, hoje.